boa tarde para quem tá chegando aí. Oi, Dani! Eu tô aqui encasacada, Dani. Muito frio por aqui. E amanhã diz que é pra ser pior ainda. E aí, como tá aí na tua cidade? Conta pra mim. Então, mais um dia a conexão parece tá meio estranha, mas vamos lá. Oi, Fernanda. Que bom ter você aqui. Lá onde a Fernanda mora não é frio, lá onde a Fernanda mora é calor. A gente já conversou esses dias, né? Meu, gente, aqui tá demais hoje, demais mesmo. E olha só, que bom ter vocês aqui na nossa jornada da inclusão. E a gente está trazendo conteúdos com o intuito, com o objetivo de agregar valor, da gente fazer algumas reflexões quanto aos nossos alunos, quanto às nossas práticas. E é sempre bom ter vocês aqui junto. Aí também tá frio, Dani. Nossa, né? Que tempo! Que tempo! E olha só, o tema que eu escolhi para hoje é um tema que às vezes a gente não leva muito em consideração em alguns casos, às vezes a gente acha bobagem, que é a questão da autoestima. A autoestima dos nossos alunos público-alvo da educação especial. E quando a gente fala de autoestima, a gente pode começar a pensar nos nossos alunos que a gente tem lá na sala de aula, como tá a autoestima deles, o que a gente percebe, mesmo estando distante, a gente consegue ter esse contato remoto, a gente consegue perceber algumas questões. Esse período de isolamento também é difícil para a questão da autoestima, né? Vamos ver, Débora, Isabel, Jaque, Lilian, oi, quanta gente! Meu, que lindas, gente, que bom ter vocês aqui, muito obrigada. Tava falando para as gurias que o nosso tema de hoje, o tema que eu escolhi de hoje foi autoestima. Inclusive, a autoestima foi o pedido de uma colega para saber como a gente pode trabalhar e elevar a autoestima dos nossos alunos público-alvo da educação especial. A gente sabe que a autoestima, ela tá ligada à imagem que os outros têm de nós e o quanto a gente valoriza essa imagem. E no decorrer da vida de uma criança público-alvo da educação especial, ela pode passar por algumas situações que ela venha a construir um bloqueio, que ela venha a ter crenças limitantes que ela vai escutando ao longo da vida e que com certeza vão impactar na autoestima dessa criança. E o que são essas crenças limitantes? São falas, são experiências que a gente vive na nossa infância, na nossa adolescência e que a gente acaba levando para a vida, né? Ai, Jaque, será que a tua é a minha? Gente, tá boa a conexão aí? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem direitinho? Para mim parece que tá tudo ok. Já que igual vai ficar salvo no IGTV. Queria que tu ficasse aqui no presencial, mas se não der, olha no IGTV, tá? E se eu puder te ajudar mais ainda, deixa um comentário lá. Então, gente, falando dessas crenças limitantes, por exemplo, assim, ó, aquela crença de que a mãe e o pai sempre dizem, tu não aprende, tu não aprende, tu não aprende. Ele não adianta explicar porque ele não aprende. Então a criança vai escutando e vai guardando aquele não aprende. E ela vai acreditar o quê? Que realmente ela não aprende. É mais ou menos a crença que a gente tem, por exemplo, com questão de dinheiro. Eu vim de uma família pobre. Então, se eu sou pobre, minha família era pobre, eu vou ser pobre sempre. Eu nunca vou poder enriquecer, eu nunca vou poder ter mais dinheiro do que a minha família. Eu sou de uma família que as pessoas não estudaram, não fizeram faculdade, não tiveram uma formação acadêmica. Então, eu nunca vou poder fazer uma formação acadêmica. E as pessoas as crianças e os adolescentes vão colocando na cabeça aquilo e vão levando para a vida. E se tornam adultos que se baseiam naquelas crenças limitantes.
Eles passaram a vida inteira escutando a mãe, o pai ou a professora dizendo: para esse aqui não adianta explicar que ele não vai aprender. Para esse aqui não adianta ensinar isso porque ele não vai aprender. Ah, ele não sabe matemática, nunca aprendeu, nunca se deu bem com os números, não sabe matemática. Então ele acredita que ele nunca vai aprender matemática, e a matemática passa a ser um bicho de 7 cabeças. Então a gente precisa cuidar as nossas falas e orientar as famílias quanto à fala, quanto a crença que a gente vai formar nessa criança. E quanto aos alunos da educação especial, eles já vêm de uma história familiar que, vamos dizer assim, ó, a família recebe essa criança e aí começa a insegurança, começa o medo, começa a tristeza, começa o pânico, não sabe por onde, qual caminho trilhar. E toda essa insegurança a criança já vai absorvendo. Já vai guardando. O cuidado já começa a ser mais superficial, o carinho em alguns momentos, dependendo da família, começa a ser também superficial, e toda aquela proteção, todo aquele cuidado, toda aquela atenção fica muito rasa, e a criança vem construindo seu caminho nessa base rasa. E aí ela chega na escola e o que ela escuta de alguns professores, que a gente sabe que acontece, de alguns colegas. Os professores ainda é mais difícil, cuidam um pouco com as palavras, mas os colegas, né? Ela é burra, ela não aprende, não adianta ensinar. Ela não consegue escrever, se ela não consegue escrever e não consegue ler, ela não consegue fazer nada. E essas são crenças que nós precisamos abolir, nós precisamos tirar da nossa prática. E de que forma que a gente vai trabalhar a autoestima com o nosso aluno? Primeira coisa é trazendo palavras de incentivo, tirando o não. Não sabe, não consegue, então você vai conseguir, você vai fazer, você tem condições. Então, trazendo as palavras positivas para essa criança. É a primeira coisa que a gente precisa fazer, e trabalhar com a turma, trabalhar com os colegas, para que eles tenham essa visão quanto ao colega também. É difícil? É. E a inclusão não é algo, que nem eu sempre digo, de responsabilidade do professor. A inclusão é responsabilidade de todos os profissionais que estão na escola, inclusive de trabalhar com os demais alunos, com todos os colegas. E isso não é algo que, vai chegar um coleguinha que é incluído e eles vão se acostumar. Só que até que eles vão se acostumar com esse colega, se é que eles vão se acostumar, ocorrem várias coisas que às vezes fica difícil da gente contornar a situação. E às vezes vão ficando marcas, vão ficando feridas, que os prejuízos são muito maiores. Tá? Então, trazer palavras de incentivo, trazer palavras que vão valorizar essa criança. A segunda questão é quanto às atividades. Se a gente sabe que a criança tem uma dificuldade em determinada habilidade, eu preciso evitar de propor atividades que demandam dessa habilidade. Bom, o meu não quer dizer que eu não vou trabalhar. Presta atenção. A minha aluna tem dificuldade na coordenação motora fina. Ela não consegue recortar. Quer dizer que eu não vou trabalhar recorte com ela? Nunca? Não, eu vou trabalhar recorte. Mas a avaliação, a valorização da atividade não vai ser pelo recorte. Vai ser por outra habilidade que ela tenha. Por exemplo, na contação de histórias. Ela tem dificuldade na coordenação motora, mas ela se expressa bem, ela conta história bem. Então, eu vou fazer uma atividade que eu vou precisar trabalhar o recorte para desenvolver essa habilidade, mas junto eu vou trabalhar de uma forma que eu vá valorizar uma habilidade que é a contação de histórias. Ou o inverso. A minha aluna tem uma dificuldade tremenda em memorizar histórias. A minha aluna não consegue relatar histórias, mas ela recorta muito bem, ela pinta muito bem. Então, eu vou trabalhar
a produção de histórias de forma oral, enfim, de forma escrita, como eu quero, mas eu vou valorizar muito mais a pintura e o recorte. Porque toda vez que eu valorizar, toda vez que eu lembrar ela que ela é boa naquilo, eu vou estar melhorando as questões relacionadas à autoestima. E a gente sabe que crianças que têm dificuldade em trabalhar a sua autoestima e adolescente levam marcas profundas para a sua adolescência e para a sua vida adulta. E a gente pode fazer a diferença na sala de aula. A gente pode fazer com que essa autoestima seja trabalhada dentro dos nossos conteúdos, dentro daquilo que é proposto lá na minha sala de aula, dentro da minha disciplina, dentro do que eu vou propor para o meu aluno. Então, as duas coisas importantes, que é trazer palavras que vão incentivar, palavras positivas, tirar o não da palavra. E quando a gente fala tirar o não, a gente também é importante lembrar na questão dos pareceres. Quando a gente vai dar um feedback para essa criança, ou para um profissional que atende ela, ou para a própria família, não tem como eu botar, o Joãozinho não consegue escrever, ele não tem habilidades com a tesoura, ele não consegue produzir um texto, ele não... Vamos tirar o não, vamos começar pela valorização. Se a autoestima do meu aluno depende da imagem que eu tenho dele, então eu preciso valorizar a imagem do meu aluno. E como é que eu vou valorizar a imagem do meu aluno? Valorizando as potencialidades dele, valorizando as habilidades que ele tem, valorizando naquilo que é bom. Porque ninguém é bom em tudo, mas também ninguém é ruim em tudo. Alguma coisa ele é bom. E é aí que a gente vai pegar. E a terceira questão é trabalhar em cima do centro de interesse. Quando a gente fala trabalhar em cima do centro de interesse, fala de trabalhar sempre trabalhar com alunos autistas, né? As pessoas que falam do autismo trazem muito isso. Trabalhar o centro de interesse, trabalhar o centro de interesse. Mas quando a gente fala de outras deficiências, também é importante. E quando a gente fala de alunos que não têm nenhuma deficiência, também. Porque se esse aluno tem uma autoestima baixa, mesmo que ele não tenha uma deficiência, mas ele vem de uma história difícil, ele vem de uma história onde a sua autoestima está arrasada, está lá no chão, por que eu não posso trabalhar o interesse dele? Por que eu não posso partir do interesse dele? Por que eu não posso valorizar o que ele tem de bom? Às vezes é difícil a gente conseguir perceber alunos que têm baixa autoestima, mas é preciso a gente ficar de olho, gente. A criança que tem baixa autoestima, ela tem grandes prejuízos no processo de ensino e aprendizagem. A criança que tem baixa autoestima, ela tem vários prejuízos no seu desenvolvimento. Então, a gente precisa cuidar. E isso não quer dizer passar a mão por cima, isso não quer dizer fazer só o que gosta. Não, vai ter momentos que você vai falar sério, sim. Vai ter momentos que você vai dizer, olha, você não está conseguindo realizar essa atividade, porque você precisa se empenhar um pouquinho mais. Mas você está muito bom nisso aqui, você está muito bom nessa outra parte. Então, quem sabe a gente vai se dedicar um pouco mais para conseguir. Olha, você precisa ter mais comprometimento, responsabilidade. Isso vai fazer você ser melhor, isso vai fazer os seus colegas te verem de uma forma diferente. Certo? Então, assim, ó, eu sou uma pessoa que os meus colegas dizem que é mão de ferro e mão de pelica, sabe? Eu sou firme com uma mão, mas eu também faço o carinho, eu também dou a atenção no momento que eu preciso, eu também pego no colo quando eu preciso. Mas quando precisa chamar atenção, eu também chamo atenção e digo, ó, para lá, não é por aí a coisa. Certo? Então, quando a gente trabalha com alunos público-alvo da educação especial, quando a gente trabalha com crianças, com adolescentes, a gente precisa ter essa balança, ter essa medida. É interessante quando, todo início de ano na escola, quando eu estava em sala de aula, e esse ano eu estou na equipe diretiva, mas quando eu estava em sala de aula, no primeiro dia de aula era aquele negócio, né? Todo mundo ansioso para saber quem era prof. E tinha uns que tinham muito medo de mim. Porque eu tenho esse jeito, esse falar firme, porque eu tenho o tom de voz alto. Então, quando era para trabalhar com pré-escola e primeiro e segundo ano, meu Deus, as crianças às vezes tinham medo. Ninguém queria a Prof. Dani.
Prof. Dani era muito braba, a Prof. Dani cobrava demais. E depois, quando eles conheciam a Prof. Dani, que se era hora de dançar, era hora de dançar, se era hora de brincar, mas se era hora da Prof. Dani falar sério e dizer, olha, só um pouquinho, não é por aí. A Prof. Dani também falava. Eles percebiam que esse meu jeitão de ser era para que eles fossem melhor a cada dia. E os nossos alunos percebem isso. Os nossos alunos percebem quando a gente está preocupado com o seu desenvolvimento, quando a gente está preocupado com a sua autoestima, quando a gente está preocupado se eles têm algum problema. Então, que a gente consiga dar esse carinho, dar esse colo e fazer com que eles tenham uma autoestima elevada para, com certeza, trazer reflexos no seu processo de ensino-aprendizagem, no seu dia a dia. Oi, Tiaguinho, querido! Ó, o Thiago me conhece, ó, o Thiago sabe que a Prof. Dani é braba, né, Thiago? A Prof. Dani é braba quando tem que ser braba, mas a Prof. Dani também dá colo quando precisa, né? Grande abraço, meu querido. Abraço pra Daia, tô com muita saudade de vocês. E aí, profs queridos, o que vocês pensam sobre isso? Conseguimos nós, lá dentro da nossa sala de aula, trabalhando com o nosso aluno, fazer com que ele tenha uma autoestima elevada? Conseguimos? Tenho certeza que sim. Tenho certeza. Nós, professores, temos o poder de fazer a diferença na vida dos nossos alunos. De uma forma geral. Eu sempre direciono a minha fala para os alunos da educação especial, eu sempre direciono a minha fala para os meus alunos público-alvo da educação especial, mas quando a gente fala de incluir, a palavra incluir não é só o aluno especial, é incluir todos, é que todos tenham acesso e permanência a uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade inicia com um professor que se preocupa, com um professor que planeja, com um professor que cuida, com um professor que tem um olhar diferente para o seu aluno. Não com aquele professor que não tem planejamento, não com aquele professor que acha tudo difícil, não com aquele professor que os alunos são todos iguais, porque eles não são todos iguais. Tem aluno que precisa de mais colo, tem aluno que precisa de mais carinho, tem aluno que precisa sim que a prof seja mais dura e chame atenção, porque ele não tem isso em casa. Então, que a gente possa chegar mais perto do nosso aluno e trabalhar a autoestima dele, porque aí vai vir o reflexo no nosso trabalho, na produção, na evolução do processo de ensino-aprendizagem. Olha a Fernanda concordando. É isso aí, né, Fê? É difícil, mas é possível. Ninguém disse que ser professor ia ser fácil, né? Ninguém disse para vocês, vai lá, vai para o magistério, faz licenciatura, que você vai ter uma profissão bem fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, mas é possível. E quem ama a educação faz isso cada dia melhor. Faz dos seus dias uma prática diferente, faz do seu planejamento o melhor planejamento, mesmo que às vezes não vá dar certo, mas a intencionalidade dele é dar certo. E se não deu certo, tudo bem, nós vamos dar um passo atrás e vamos começar de novo, porque assim se faz a aprendizagem. Indo e vindo, errando e acertando, construindo e desconstruindo. Certo, meus amores? Mais uma live da nossa jornada da inclusão. Eu deixei uma caixinha, um box de pergunta lá nos meus stories, se você quer dar dicas. As gurias estão vindo, trazendo dicas. Já tenho várias anotações aqui para a gente construir o nosso mês e atender a todos vocês, atender a necessidade de todos os profs. Quem não assistiu a aula de ontem de deficiência intelectual, de paralisia cerebral, possibilidades, está lá no canal do YouTube, ficou bem legal a aula. E para ao vivo é assim, tá caindo alguma coisa na casa. E para a semana que vem, a gente vai ter planejamento flexibilizado. A gente vai estar fazendo um planejamento flexibilizado para trabalhar com alunos com paralisia cerebral. Certo? Fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã às 17h07.